Temos também o Matheus Teixeira, nosso analista, que já antecipava desde segunda-feira que o Supremo Tribunal Federal está dividido com relação a esse assunto. Ficou muito claro já nessa sessão, um voto para cada lado. Qual é a tendência para o dia de hoje, hein, Matheus? Exatamente, Carol. O Supremo Tribunal Federal dividido, a sessão de ontem já deixou isso muito claro. E agora os ministros, portanto, têm hoje, o resto do dia deve sair finalmente essa definição de como será o formato da eleição para esse mandato tampão no Rio de Janeiro. Como o Pedro vinha explicando, tem a questão da dupla vacância. Quem era o vice, Thiago Pampolha, se tornou conselheiro do Tribunal de Contas do Estado ano passado e Cláudio Castro renunciou ao cargo no dia 23 de março e agora o Supremo discute se esse ato de renúncia dele foi válido e, portanto, foi um ato que deve gerar uma eleição indireta ou se, na verdade, ele tentou driblar a cassação que viria, que se avizinhava, uma vez que ocorreu no dia seguinte, e assim ele tentou burlar a lei que determina a eleição direta para casos de cassação, forçando a eleição indireta para o seu grupo político continuar no poder. Fato é que, além dessas duas opções que o Pedro acabou de nos explicar, ontem os ministros também mencionaram a possibilidade de manter o desembargador, presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Ricardo Couto, no poder, enquanto por mais tempo, esticar o mandato ali do governador, que hoje é o governador, que é o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para que com a eleição direta, na verdade, seja casada a eleição direta do mandato tampão com a do próximo mandato. Com isso, o desembargador ficaria no poder, por exemplo, até outubro, quando acontece a eleição, e ali, já logo depois da eleição, quem venceu o pleito já assume o governo do Estado antes mesmo de 1º de janeiro, que deve acontecer com todos os outros governadores. O ministro Cristiano Zanin ontem foi claro, e o ministro Alexandre de Moraes também foi claro nesse sentido. Eles mencionaram uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral de 2018 que prevê o casamento de eleições ordinárias com eleições extraordinárias, ou seja, as eleições normais que todo o Brasil tem, com eleições extraordinárias que são obrigatoriamente realizadas quando há cassação do prefeito, do governador ou de algum outro cargo majoritário. Fato é que isso já aconteceu algumas vezes com diversos municípios. Por exemplo, em 2020, alguns prefeitos se elegeram, foram cassados em 2022 e o TSE aproveitou a data da eleição presidencial e nacional de 2022 para também realizar eleições municipais onde o prefeito havia perdido o mandato. Mas isso nunca aconteceu com o governo do Estado. Seria uma inovação em relação a esse ponto, porque geralmente são prefeituras pequenas que acabam tendo esse tipo de medida que o TSE adota para conseguir realizar a eleição e não forçar uma cidade aí para a urna 2 dias muito próximos um do outro. Ontem o ministro Alexandre de Moraes mencionou essa resolução e o ministro Cristiano Zanin também. O que o ministro Cristiano Zanin, até vou ler aqui certinho para vocês, falou, é que a eleição tem que ser direta, independentemente se vai ser essa eleição casada do mandato tampão e do mandato ordinário, ou se vão ser duas eleições diferentes. Ele falou, nós podemos definir o formato da eleição direta, se elas ocorrerão agora e também em outubro, ou se faremos apenas uma eleição. E aí teremos que definir a eventual permanência do presidente do TJ no cargo. Ou seja, o ministro deixou muito claro essa possibilidade de esticar o mandato do desembargador do Rio de Janeiro e fazer apenas uma eleição em outubro. Mas, de fato, é uma situação inédita, né? A gente ter um dos maiores estados do país governado por um juiz por um tempo tão longo. Rio de Janeiro, que sempre nos guarda muita surpresa e muita polêmica na política local, dessa vez não é diferente. A gente pode ter um magistrado como governador do estado por um longo período, Carol.